Hoje é noite que você tem liberdade de dar glória. Olha, eu sei de uma coisa: o Senhor nesse dia Ele tem reservado algumas palavras que Ele quer que saia da sua boca, e palavras que nós sabemos que é exclusiva, que só deve ser usada para o Senhor. A primeira palavra que Deus quer ouvir da tua boca nesta noite é glórias, e a segunda é aleluia, porque somente Ele tem que ser louvado, somente o Senhor tem que ser adorado, e não outro Deus. Não há outro Deus, não há outro Senhor, não há ninguém que tenha que ser tão adorado quanto o Senhor. Eu quero começar a dar o meu testemunho nesse momento. Eu quero me apresentar para você, antes de mais nada. Meu nome é Fernando Antônio Brito de Santana. Nasci na cidade do Rio de Janeiro em 1973. Fui uma pessoa que tive uma carreira artística bem sucedida, onde nós tivemos a oportunidade de fazer parte de uma grande banda que levava a cultura do Brasil, a cultura da Bahia, do Brasil, para fora, para outros países. E nesse grupo eu era conhecido como Fernando de Itapuã. Tivemos a oportunidade de gravar 2 discos por esse grupo. E hoje eu estou aqui para contar para você, e quero deixar para você um versículo da palavra de Deus, que tem tudo a ver com aquilo que eu passei, e tem tudo a ver com aquilo que muitas pessoas estão passando hoje. Existem muitas pessoas que estão ganhando o mundo inteiro, estão se enchendo de fama, se enchendo de sucesso. Muitas pessoas que estão se enchendo de riqueza, se enchendo de glória, de fama e tantas outras coisas mais. Mas está escrito na palavra do Senhor Jesus, de que vale ao que vem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Eu louvo ao Senhor, porque ainda em tempo o Senhor me resgatou com braços fortes. E hoje nós temos rodado o Brasil e rodaremos também o mundo, proclamando uma única coisa: que não há outro Senhor a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Queremos estar agradecendo ao Senhor por esta oportunidade maravilhosa de nessa noite estar gravando esse testemunho para edificar a sua vida, para edificar a vida de todas aquelas pessoas que estiverem ouvindo, que puderem ouvir este testemunho. Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, e com apenas 7 meses de vida, eu tive algumas complicações ali no apartamento, junto com a minha mãe. Complicações essas que ninguém sabia dizer o que era. Eu fui levado até os médicos e eles não entendiam o que estava acontecendo comigo. Não havia diagnóstico para aquilo que estava acontecendo comigo. E a minha mãe sofreu muito naquele momento, porque ela corria de um lado e não sabia o que era, corria do outro e também não sabia o que era. E quantas pessoas têm sofrido? Quantas pessoas estão sofrendo em busca de resposta para algum problema que está acontecendo na sua vida? Assim também nós andamos. Mas é que aquele problema era espiritual. E o problema de muitas pessoas também, você pensa que é material, mas não é, é espiritual. E tem pessoas sofrendo até o dia de hoje. E nós, como portadores da verdade, devemos proclamar que a solução para todo sofrimento chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Grandes provações tem passado, em momentos tem chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém para confessar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras que machucam o coração, as lágrimas nos olhos molham o teu rosto, e é tanto sofrimento. Sabe o que você tem que fazer? Erga a tua voz e clame ao Senhor, que Ele ouvirá o teu clamor. Pra que ter
temer se Cristo está contigo? Se Ele é o teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus ama você. Mas é que a minha mãe naquele período, ela não podia clamar ao Senhor, porque ela ainda não conhecia o Senhor. Então ela foi até um terreiro de Umbanda. E ali chegando naquele terreiro, foi descoberto que o que estava acontecendo comigo era uma possessão, era uma manifestação de uma entidade chamada Cosme e Damião. Apenas com 7 meses de vida, a fúria do diabo já era grande contra a minha vida. Mas eu creio que um dia, quem sabe, o Senhor mandou um anjo ali quando a minha mãe estava grávida de mim. E quem sabe o anjo colocou a mão sobre a barriga da minha mãe e disse: aqui nascerá Fernando, o escolhido do Senhor Jesus, aquele que um dia haverá de sair pelas praças, pelas ruas, proclamando que Jesus é o único Senhor e Salvador. Talvez, quem sabe, tenha acontecido isso e o diabo se enfureceu de uma forma tremenda e quis me pegar. E até então que foi passado um trabalho para que nós realizássemos, e assim então aquela manifestação iria passar. E nós fomos para a Bahia muito cedo e não fizemos aquele trabalho. E quando estávamos com 4 anos de idade, já aqui na Bahia, eu comecei a ter algumas complicações toda noite quando eu ia dormir. Eu via meninos mais ou menos do meu tamanho, que eles puxavam o meu pé, que eles me balançavam da cama, que eles andavam por cima do guarda-roupa, e eu não entendia o que é que estava acontecendo. E isso há uma explicação no lado do espiritismo. Primeiramente, com 7 meses de vida, nós já éramos médio de incorporar. E com 4 anos, nós já éramos médio de visão. Nós já estávamos vendo tudo aquilo. Então havia uma fúria muito grande do diabo contra a minha vida. E nós fomos buscar explicação mais uma vez no espiritismo. E ali chegando naquele lugar, então foi revelado que nós estávamos devendo dar uma oferenda a essas entidades, e só assim as entidades se afastariam de mim. E foi dado aquela oferenda, que era uma bandeja de caruru sobre a minha cabeça, onde 7 crianças comiam ao meu redor, e depois que elas comiam, elas limpavam as suas mãos sobre a minha veste. E ali nós não sabíamos, estava se iniciando um pacto muito forte com o inimigo. E nós nascemos em um lar dividido entre católicos e candomblé. E esse foi o ensinamento que nós tivemos. E eu tinha um desejo muito grande. Eu tinha um desejo grande de ser um cantor, de ser uma pessoa famosa, porque eu tinha vindo de uma família de artistas. O meu pai era cantor, os meus avós eram músicos, e eu tinha um desejo de ser como o meu pai era. E eu fui crescendo vendo meu pai viajando, eu fui crescendo vendo meu pai nos programas de televisão, eu fui crescendo vendo meu pai na capa de disco, e aquilo eu desejava para mim. E existe um ditado popular que diz que filho de peixe, peixinho é. E nós começamos a enveredar pelo caminho da música. E muito cedo, muito jovem, eu comecei a cantar nos grupos de pagode, de samba, lá da Bahia, lá de Salvador. E ali começamos a trilhar uma caminhada e uma jornada onde nós conseguimos ganhar alguns festivais de música.
E até então que nós recebemos o convite para ser integrante de uma banda muito famosa, uma banda que em 1992 para 93 havia despertado a curiosidade de um músico renomado chamado Paul Simon, dos Estados Unidos. Uma banda que havia despertado em 1995 a curiosidade de Michael Jackson, que saiu dos Estados Unidos e veio até o Brasil e até a Bahia gravar com essa banda. E essa banda trilhou uma carreira de sucesso nacional e internacionalmente, e que se chama a Banda Reggae Olodum. E nós começamos naquela banda como cantor da Banda Mirim. É uma escolinha onde as crianças vão crescendo, e ali elas vão passando a integrar a banda profissional. E até nós chegarmos à Banda Olodum profissional, nós trilhamos uma jornada de quase 7 anos. E queridos, eu tinha um desejo muito grande no meu coração. Eu queria ser como meu pai era. E ali na Banda Mirim do Olodum foi nos dada a oportunidade de gravar o primeiro disco, um disco intitulado Menino Dourado. E nós gravamos esse disco e passamos a ter os contatos com as pessoas famosas, com os primeiros programas de televisão. E ali era o início de a realização do desejo do coração de um jovem. Quantas pessoas têm desejos? Quantos jovens têm sonho? Quantas pessoas têm um desejo e têm um sonho e o seu coração almeja tanto uma coisa? Mas a Bíblia diz que enganoso mais do que todas as coisas é o coração do homem. Muitas vezes você tem um desejo, você quer uma coisa, mas Deus diz: o teu desejo não é o meu desejo, a tua vontade não é a minha vontade. Bem sei eu o desejo e a vontade que tenho para a tua vida. E o desejo que Deus tem para a vida de cada um de nós que aqui estamos é que nós sejamos livres do pecado, livre de todas as coisas que nos prendem a este mundo. Liberdade é o que Deus tem para a vida de cada um de nós. E quando eu mergulhava no sucesso daquele grupo me dava, eu não tinha liberdade. Eu estava ficando preso ao sucesso, eu estava ficando preso às coisas do mundo, eu ficava preso ao pecado. Porque quanto mais fama você tem, mais você tem contato com pessoas, mais você tem contato com mulheres, mais você tem contato com o sucesso, e aquilo começa a te prender, e começa a vir ao teu coração o desejo de cada dia ser mais e mais sucesso, o desejo de não parar e de ganhar dinheiro. E é assim com todo mundo. Muitas vezes há pessoas que dizem que quando eu ganhar dinheiro eu paro. Isso é uma mentira, porque quanto mais você ganha dinheiro, você quer dinheiro. Você se lembra de um homem que trazia alegria aos corações brasileiros, um homem que muitas vezes fez com que a bandeira do Brasil fosse hasteada, e que sobre ele fosse derramado aqueles litros grandes de champanhe. Aquele homem que um dia, ali naquela curva em Imola, ele chocou-se e a morte chegou e disse: aqui fica toda a sua glória, Ayrton Senna do Brasil. Talvez aquele homem já tivesse dinheiro demais e ele fosse parar, ele não conseguia mais. Você sabe por que ele não conseguia? Porque ele tinha um vazio dentro do coração dele. E quem sabe você também tem um vazio no teu coração e você está buscando preencher com tantas coisas. Mas eu quero te dizer, o vazio que tem dentro do teu coração, você não vai conseguir preencher com nada. Porque o tamanho do vazio do teu coração é exatamente do tamanho do Senhor Jesus Cristo. É do tamanho do Senhor Jesus. É do tamanho do Senhor Jesus, e só Ele pode preencher o vazio do teu coração. Só Ele pode te dar verdadeira alegria. Só Ele, só o Senhor pode te dar alegria. Só o Senhor pode te dar alegria.
mas ninguém pode te dar alegria, mas ninguém pode te trazer a paz ao teu coração, só Jesus. E eu não entendia isso, e eu buscava paz e comecei a despontar uma carreira naquela banda Mirim do Olodum brilhante, e cheguei a ser o cantor do Olodum Mirim que mais viajava. Meus amados, até então que estava demorando muito para eu fazer parte da banda Olodum profissional. Para você que não sabe, o Olodum, o nome Olodum é o nome Yorubá, que vem de Olodumare, que quer dizer o Deus Supremo, a entidade máxima do culto do candomblé. E ali eu servia a este Olodum, eu servia a este Deus, eu tinha um pacto com este Deus. Mas eu quero louvar ao nome do Senhor Jesus, que toda maldição, todo pacto foi quebrado pela minha vida quando Jesus morreu na cruz do Calvário e deu vitória a mim e deu vitória a você também. Pode aplaudir ao Senhor Jesus, que Ele tem vitória para a tua vida. Só Jesus tem vitória, só Jesus. Mas eu precisava ter um encontro real com esse Senhor. Eu precisava ter um encontro com este Deus. Mas diz a Bíblia Sagrada que uma folha não cai do chão se não tiver o consentimento de Deus. E um dia, estando ali no Pelourinho, eu conversava com um compositor, e ele me fazia uma pergunta. Ele me perguntara se eu me cuidava. Na linguagem musical, se cuidar significa ter o corpo fechado, ter um pacto diretamente com alguma entidade maligna. E eu disse para ele que cria muito no Senhor Jesus, e ele me receitou que eu deveria me cuidar. E eu não conhecia a Bíblia. Se eu conhecesse a Bíblia, eu saberia que tinha um salmo de número 1 que diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. O ímpio não tem conselho bom para dar para você, irmão. Eu ouvi o conselho daquele homem e fui até um terreiro de candomblé. E chegando ali naquele terreiro de candomblé, nós tivemos que fazer um pacto de levar oferendas até as encruzilhadas, um pacto de ter que usar sobre o meu pescoço 3 colares, um branco, um azul e um verde. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por alguma provação, sabe o que você tem que fazer? Erga a tua voz e clame ao Senhor, que Ele ouvirá o teu clamor. Mas eu não conhecia ainda este Deus, e eu fui clamar a um Senhor que era muito menor do que o Senhor que nós servimos hoje. E ali nós temos o nome daquelas pessoas que nos empatava de crescer, e aquele nome foi por pé de uma entidade chamada Exu. E essa entidade foi lá e moveu e mexeu o coração daquele povo. E todo aquele tempo que eu não tinha conseguido integrar aquela banda, em menos de um mês eu fui convidado a uma reunião. E nessa reunião o meu nome foi citado para fazer uma viagem internacional, onde nós fomos conhecer aproximadamente 12 países da Europa. Nessa viagem nós tivemos a oportunidade de conhecer a Alemanha, a Espanha, a Suíça. Nessa viagem nós tivemos a oportunidade de conhecer a Itália, tivemos a oportunidade de conhecer a Inglaterra, a Irlanda do Sul, a Irlanda do Norte e tantos outros países europeus. Mas para ir para esta viagem, nós teríamos que fazer com que o pacto ficasse mais severo, mais acirrado, com que eu tivesse uma ligação maior com aquelas entidades. Então nós fomos à encruzilhada, e ali nós abrimos algumas garrafas de cachaça,
E abrimos aquela garrafa de cachaça numa encruzilhada. E ali pedimos aquela entidade que ele viesse, bebesse aquela cachaça e abrisse os meus caminhos. Mas que negócio terrível, meu irmão. Hoje eu louvo ao Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor guarda a minha entrada, guarda a minha saída. Ele guarda nas minhas costas, Ele guarda a minha frente, Ele guarda a minha cabeça, o meu corpo, o meu pé. Ele me guarda todinho, porque Ele é o Deus que me fez. E só Ele, só Ele, somente a Ele hoje nós devemos dar glória, dar todo aplauso ao Senhor, dar todo louvor, dar toda exaltação. Somente a Jesus, só a Jesus. Queridos, eu não sabia que Deus tinha esse poder de me guardar a entrada e a saída e outras coisas mais. E nós tivemos que ir àquela encruzilhada e tivemos que usar umas contas sobre o meu pescoço, onde nós cultuávamos a entidade Ogum, Oxalá e Oxós. E nós fomos para a Europa. E aquelas contas tinham um segredo, tinha um mistério, e que a mãe de santo me disse que ninguém podia tocar naquelas contas. Você não pode deixar que ninguém toque. Você não pode beber com as contas no pescoço. Você não pode tomar banho com as contas no pescoço. Você não pode, tantas coisas que não podia. E hoje no Senhor Jesus eu louvo a Deus, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Todas as coisas naquele que nos fortalece. E essas contas tinham um segredo. E esse segredo ninguém podia descobrir. Se tocasse nas contas, perdia o axé das contas. Eu tinha um costume de sentar na frente do espelho e levantar os pés, e ficava me admirando no espelho, me admirando. E aquelas contas, muitas vezes quando eu ia cantar, porque eu bebia, tomava uísque para cantar, aquelas contas eu colocava no bolso. E por muitas vezes eu entrava no palco e quando eu voltava, alguém pegava aquelas contas e trazia e me chamava: bestalhado, duas contas aqui. Aí eu corria, eu disse: peraí rapaz, calma, vai perder o axé das contas. Isso aconteceu por dezenas de vezes. E até então que um dia, no último dia que nós estávamos naquela cidade, estávamos na Alemanha, numa cidade chamada Saarbrücken. Iríamos voltar para o Brasil depois de 2 meses e meio para 3. Iríamos voltar para o Brasil. Eu estava muito, com desejo de chegar logo em casa e rever a família, rever minha mãe, meus irmãos, rever todos. Então eu coloquei aquelas contas, porque eu ia tomar banho, ela não podia molhar, e saí. Peguei a sacola e saí, e me lembrei das contas, e voltei correndo. E quando eu cheguei ali naquele quarto, naquele banheiro, para ver as contas, para a glória do nome do Senhor Jesus, as contas desapareceram e não apareceram mais. Deus ali estava operando o sobrenatural. Deus ali estava dizendo para mim que não era aquilo que Ele tinha para a minha vida. Talvez você não se envolva com candomblé, não se envolva com essas coisas que eu estou falando, se envolva com outras coisas que desagradam a Deus. Quem sabe Deus também não tem dito para você que não é isso que Ele tem para a tua vida. Dá uma chance ao Senhor, dá uma chance a Deus, dele cumprir o propósito que Ele tem para a tua vida. E eu voltei esperando aquelas contas. Eu pensei comigo que alguém fosse me dar no ônibus, e não me deram. Eu pensei comigo que quando chegasse no aeroporto da França, eu ia receber aquelas contas, e não recebi. Eu pensei comigo que quando chegasse no avião, alguém ia me dar, porque era coisa muito séria, e não me deram. Eu pensei comigo que quando chegasse no Brasil, eu ia receber aquelas contas, e não recebi. E até hoje eu espero essas contas, irmãos. Sabe para quê? Para pisar toda de pé, porque o sangue de Jesus já me livrou de tudo isso aí, meu irmão. Hoje eu vi uma cena que chocou o meu coração, uma cena que me trouxe uma tristeza muito grande aqui nesta cidade, aqui em Ilhéus. Uma dona de terreiro de candomblé saía com aproximadamente 14 pessoas ali para a praia.
E chegou ali, ela começou a derramar pipoca sobre o corpo daquelas pessoas que estavam ali. Depois de ter derramado as pipocas, ela pegou uma galinha e passava sobre o corpo daquelas pessoas. E depois que ela passou a galinha, eles arrancaram, meu irmão, o pescoço da galinha, e passava aquela galinha sobre o corpo das pessoas. Você sabe o que é isso? Isso é a atuação de Satanás nesta cidade. Isso é a atuação de Satanás na vida de pessoas. E ali eu chorava, e as pessoas que estavam comigo repreendiam, diziam: está repreendido, em nome de Jesus está repreendido. E eu chorava porque eram pessoas que estavam enganadas. E quantas pessoas estão vivendo este engano? Era uma manifestação macabra. Pessoas na beira da praia, manifestando, incorporando aqueles espíritos imundos, podres, sujos, malditos. Era o candomblé na rua. Era uma pregação do culto afro no meio da rua. E quantos de nós temos vergonha de pregar Jesus Cristo dentro de um ônibus? Quantos de nós temos vergonha de pregar Jesus Cristo na praça? E quando alguém vai pregar, você abre a tua boca e diz que ele é maluco. Maluco nada, ele vai ganhar no céu o galardão dele. E Deus tem cobrado da nossa vida. Deus tem cobrado da tua vida e da minha vida, que nós tiremos a vergonha, que nós deixemos de lado tudo aquilo que nos prende. E o mais engraçado é que você hoje está preocupado com a sua faculdade, com o seu trabalho, com a sua formação, e você não tem se preocupado com aquilo que você tem que apresentar ao Senhor naquele grande dia. Meu querido, estudar é coisa boa, é bom demais. Trabalhar também é bom, mas muito melhor estar na posição para quando a trombeta tocar, você subir e dizer: glória, glória, glória ao Senhor Jesus. A qualquer momento isso tudo vai ficar aí. Está escrito na palavra de Deus, tudo vai ficar. Nesses últimos tempos Deus está procurando homens e mulheres fiéis e compromissadas. Muitas vezes você tem brigado, nós temos brigado pelo cargo da igreja. Eu quero ser o pastor, eu quero ser o diácono, eu quero ser a irmã dirigente do ciclo de oração, eu quero ser o levita. Tudo isso é bom, é maravilha de Deus, mas melhor ainda é ter o seu nome escrito no livro da vida e ser servo do Deus Altíssimo. Isso é mais gostoso. Os discípulos quando vieram, de uma jornada que o Senhor Jesus havia os enviado, e eles voltaram sem entender nada. Ele dizia: Senhor, o que foi aquilo? Que alegria e o sorriso no rosto. Senhor, o demônio, ele se nos submetia pela autoridade do teu nome, Jesus. Mas que coisa! E eles sorriam e se alegravam. E Jesus disse para ele: não se alegra com isso não. E Jesus para você hoje aqui: não se alegra com o teu cargo, nem com o teu carro, nem com a tua faculdade, e nem porque um dia você colocou a mão no demônio, endemoniado, e o demônio saiu. Nem porque você fala em línguas, nem porque você profetiza, nem porque você toca, nem porque você canta. Mas antes se alegre. Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia, 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 aleluia. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é o teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus ama você. E nós começamos a trilhar uma carreira de sucesso. E nós começamos a trilhar uma carreira aonde estava acontecendo tudo aquilo que eu sonhava e que eu desejava.
E Deus estava deixando tudo aquilo acontecer comigo, porque Ele tinha um propósito. Deus queria me mostrar alguma coisa. E quando nós voltamos daquela viagem, a minha mãe começou a me falar de um Deus que era todo poderoso, que era todo maravilhoso, o Deus que nós servimos. E disse: coloca tudo na mão desse Deus, meu filho. Coloca tudo na mão desse Deus, que tudo vai acontecer no tempo dele, e se for da vontade dele. E a minha mãe, quando virou evangélica, ela virou aquelas crentes que dobram o joelho, sabe? Aquelas crentes que dobra, que chega a fazer aquelas duas marquinhas, aquelas marquinhas pretas no joelho, onde o pessoal chama de o telefone para falar com Jesus. É a marquinha do joelho, 00, joelho no chão, e abrir a tua boca e falar com o Senhor. E ela começava a orar. E era um dia, estava muito preocupada, porque ela já era evangélica, e nós, os filhos dela, ainda não éramos evangélicos, somos número de 3. E ela orou: Deus, o que será dos meus filhos? O que será dos meus filhos, Senhor? Quantas mães têm orado pelos filhos? Quanto você tem orado pelo teu filho? O quanto você tem orado por um vizinho? O quanto você tem orado por uma pessoa que você tanto ama? E ela perguntou a Deus o que seria. E quando ela abre a Bíblia, Deus fala para ela no livro de Isaías 54 e o versículo 13, onde dizia: todos os seus filhos serão os meus discípulos. Agora minha mãe tinha um plano, agora minha mãe tinha uma promessa, não mais feita pela boca do homem, mas Deus havia falado com minha mãe boca a boca. E eu comecei a ter alguns sonhos com a queda de avião. Sonhos, semanalmente eu tinha sonhos com estas tragédias que aconteciam. E eu comecei a acreditar comigo e professar com a minha boca que um dia eu iria morrer e que morreria de queda de avião. E um dia nós fomos a Cuba, e ali chegando naquela cidade eu tive um sonho de madrugada, um sonho com uma queda de avião, um sonho muito real, que eu acordei desesperado. E acordei, e no meu coração eu tinha um desejo. O desejo que eu tinha no meu coração era de que eu tinha que aceitar a Jesus. Eu tinha que entregar a minha vida para Jesus, porque eu ia morrer e eu já sabia que morrer sem Jesus não tem salvação. Meus amados do Senhor Jesus, no outro dia nós fomos viajar, e aquele voo ia sair às 3h30. E deu 3h30, aquele avião ainda estava no pátio. Deu 4, 5, 6. E quando deu 7 para 7h30 da noite, aquele avião ia sair. E quando nós fomos entrando naquele avião, a situação naquele país de Cuba é precária. E ao entrar naquele avião, barata correndo por dentro do avião, e as pessoas ficavam desesperadas. Barata dentro de avião, o que é isso? E quando nós sentamos naquela cadeira, e tinha uma cadeira na frente, havia uma dançarina do grupo, e quando ela sentou naquela cadeira, que ela reclinou, aquela cadeira fez pá, quebrou. E quando aquele avião começou a levantar voo, do lugar que cai água, que cai as máscaras de oxigênio, jorrava água. E ali eu comecei a me preocupar com aquele sonho. E as pessoas que eu tinha contado começaram a me olhar, porque era tudo muito real. Satanás tinha armado. Ali era o último dia da minha vida. Nós estávamos na cidade de Santiago, fizemos um voo para Havana. E quando aquele avião conseguiu pousar naquela cidade, tantas pessoas agradecendo a Deus. Ali era o dia em que Satanás iria ceifar a minha vida. Mas eu creio aqui dentro do meu coração uma coisa: eu creio que mesmo que aquele avião caísse, podia morrer todo mundo, mas eu sobreviveria, porque eu tinha uma promessa de Deus na minha vida. Eu tinha uma promessa do Senhor, e só Ele podia, Ele é o dono da vida, Ele é o autor da vida. Só Ele dá, e só Ele pode tirar. Eu estaria vivo porque eu estaria que está aqui hoje, para estar contando isso, para que a tua vida seja edificada.
E aquele avião soltou, e quando nós chegamos aqui no Brasil, vimos o jornal onde tinha matéria, a manchete do jornal que dizia: avião da empresa cubana que fazia o voo Santiago-Havana cai no mar e não sobrevive ninguém. 2 brasileiros estavam lá fazendo reportagem daquela festa e eles morreram. Eu não sabia se pulava, eu não sabia se saltava. E o mais engraçado, irmãos, é que é duro, é difícil da gente entender que é Deus. É difícil da gente entender que é Deus que está dando livramento. Será que é difícil você entender que muitas vezes o diabo quis tirar a tua vida, pois está escrito que ele vem para matar, roubar e para destruir. E Deus tem te dado tanto livramento, tem cuidado de você. Deus não tem deixado que isso venha acontecer. Não é por acaso, não é acaso, não. Mas é Deus que tem te livrado. Compreenda isso. Amados, aquelas palavras que eu tinha dito, que um dia eu morreria de queda de avião, aquilo continuou a me perseguir. Não foi ainda em Cuba. E certa vez eu estava entre São Paulo e eu não me recordo muito bem. E ali nós íamos pegar um voo. E eu tinha a mania, o costume comigo, o hábito de toda vez que o avião fosse subir, eu fazia uma oração e entregava a minha vida para Jesus. E ele eu dizia: Senhor, toma nas tuas mãos a minha vida. E certa vez eu entreguei a minha vida para Jesus, e depois eu lembrei e entreguei também o comando daquele avião nas mãos de Jesus. E quando eu estava orando: Senhor, toma esse avião na tua mão, seja o piloto desse avião, oh Senhor, conduz esse avião. E quando eu estava orando assim, que eu falei em nome de Jesus, aquele avião já estava para subir, e ele deu um freio tão brusco na pista, meu irmão, tão brusco na pista, e houve-se um pequeno pânico dentro daquele avião. E daqui a pouco nós ouvimos uma voz que dizia: atenção tripulação, atenção passageiros, aqui quem fala é o comandante. Queremos pedir desculpas pelo transtorno causado. É que exatamente neste momento nós fomos informados que há um congestionamento de avião no ar para pousar. E se nós sobrevoássemos, nós iríamos causar um grande choque. Pá! Será que foi mais um acaso? Será que foi mais um acaso? Eu tinha por trás de mim uma mãe, uma mulher de Deus que estava orando, pedindo para que Deus me cuidasse, me guardasse. Eu tinha uma igreja que clamava pela minha vida. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. A oração de um justo, ela é mais poderosa do que a bomba atômica. E eu custei a entender. Eu custei a entender. E uma vez no 19º andar, na cidade de Guarulhos, ali em São Paulo, estava eu e mais duas jovens. E elas começaram a falar do Espiritismo. Eu comecei a falar de Jesus Cristo. Ela falava do Espiritismo, eu falava de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que todo o poder é dado no nome do Senhor Jesus. Eu não era crente, mas o nome de Jesus prevaleceu naquele dia. E nós pegamos uma Bíblia e colocamos no meio, e eu comecei a ler aquela Bíblia e pregar para ela. E foi dando 10, 11, 12, 1 da manhã, 2 da manhã, e o nome de Jesus sendo proclamado naquele lugar. E eu disse: olha, quando nós falamos do nome de Jesus, é bom terminar, a gente rezar, a gente orar. Vamos rezar aqui agora? E ela disse: vamos. E eu dei a mão a ela, e eu disse para ela: olha, se porventura acontecer alguma coisa aqui entre nós, não tenha medo não, porque é Deus que pode estar visitando a gente, porque Ele disse: onde tiver 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei presente. E eu tenho certeza de uma coisa, você que está me ouvindo agora, Deus está aqui neste lugar. Deus está aqui nesta noite. Ele prometeu que estaria aqui. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui neste momento, neste lugar. E nós começamos a orar. E quando eu comecei a orar, eu comecei a dizer: aleluias, oh Senhor. Eu comecei a dizer: Senhor, eu sei que eu estou todo errado. Eu sei que eu estou todo errado. E estar aqui, eu não deveria estar nesse lugar.
Eu sei que eu estou aqui, Senhor, e não deveria, eu estou todo errado. Mas eu quero te pedir, me perdoe, Senhor, me perdoe. Eu quero te dizer que isso que está acontecendo comigo hoje, um dia vai servir para eu testemunhar, Senhor, da tua grandeza. Me perdoe, Senhor. E comecei a me humilhar na presença de Deus. E comecei a pedir pela vida daquela jovem, pela vida da irmã dela que estava no sofá dormindo. E de repente, um vento entrou naquele lugar, aleluia. Entrou um vento sobre aquele lugar e tomou, passou pelo meio meu, alamasudeleque, anai, bianai, xarabanai, aleluia. Um vento passava pelaquele lugar e era um vento gostoso, e eu queria falar, alamasudeleque, anai. Eu queria falar e eu não podia. Eu queria falar e não saía palavra, só saía lágrimas, lágrimas, lágrimas. E quando eu consegui falar, a palavra que eu disse foi: em nome de Jesus, Senhor. E eu abri os olhos e disse para ela: agora você ora. E ela estava com dois olhão olhando para mim, desesperada, e dizendo: o que foi isso que aconteceu? O que foi isso que aconteceu? O que foi isso que aconteceu? E eu não sabia, eu só sentia. E eu peguei o telefone de madrugada, liguei para casa, e o telefone não tocou nem 3 vezes. Meu pai atendeu aquele telefone. Eu disse: meu pai, aonde está minha mãe? E ele me disse: você não sabe já onde ela está? Ela está lá no quarto orando. Eu disse: chama ela agora, chama ela agora. E ele foi chamar. E quando ele foi chamar ela, aleluias, eu disse: minha mãe, eu vou ser um crente, eu vou ser um crente, minha mãe, eu vou ser, minha hora vai chegar, minha mãe, eu vou ser. Ela disse: meu filho, peraí, meu filho, eu estava agora nesse momento, meu filho, orando para Deus te visitar onde você estivesse, com quem você estivesse, e Deus foi ali e me visitou, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Alamasudeleque, anabi, anacharabanai. Eu chamei ela e disse: vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E ela veio. Eu disse: não, fala aqui agora, escuta aqui agora. E coloquei no ouvido dela. E ela fez alô. Minha mãe disse: oi jovem, ele está com você aí? Ela disse: está. Pois é, eu estava aqui agora de joelho, dizendo para Deus visitar ele, aonde ele estivesse, com quem ele estivesse. E ela jogou o telefone no chão e disse: vocês são todos malucos, vocês estão ficando malucos. Mas as coisas de Deus ao homem natural, ela é loucura, loucura. O homem natural, ele não compreende, porque as coisas de Deus só podem ser discernidas pelo Espírito. Eu dizia: minha mãe, não vai demorar, eu vou entregar a minha vida para Jesus. E ali nós estávamos gravando programas de televisão naquela época. Nós gravamos os maiores programas de televisão do Brasil. Gravamos Jô Soares, gravamos Hebe Camargo, Sabadão Sertanejo. Gravamos os maiores programas de televisão do Brasil. E chegamos a gravar o maior programa de televisão do mundo, que fica em Londres, na BBC. E eu estava com o coração muito duro. E Deus já havia feito um reboliço dentro da minha casa. Deus havia entrado na minha casa e havia salvado o meu irmão caçula. E eu achei que ele estava ficando maluco. Eu digo: você não tem que fazer isso, que você ainda é muito novo. Deus entra novamente na minha casa e resolve salvar, e salva a minha irmã. E agora estava todo mundo ficando doido na minha casa. E quantas vezes, meus irmãos, eu chegava de madrugada, das farras, do sucesso, das noitadas, e encontrava minha mãe com o joelho dobrado, pedindo: Deus, salva o meu filho, salva o meu filho, Senhor. E eu olhava para ela e entrava. E Deus foi consentindo tantas coisas acontecer na minha vida, querido. Eu comecei a ser cercado por crente. Todo lugar que eu ia, eu encontrava um crente. E nós conversávamos sobre a palavra de Deus. E as pessoas diziam: você é crente? Eu dizia: ainda não, mas eu vou ser. Querido, a fama foi tomando a minha vida. Eu criei o cabelo e usava um cabelo rastafari que batia nas costas. Gravamos um disco intitulado Roma Negra, e gravamos outros discos mais com outros grupos. Mas ali eu era um homem com sucesso, com fama, mas um homem sem Deus, sem paz e sem salvação. O mundo oferece fama e oferece glória, mas a glória que o mundo oferece e a fama
ela termina quando chega a morte. Eu me lembro de um homem chamado Robert Nesta Marley. Aquele homem criou um sucesso, uma fama mundialmente. E aquele homem um dia, em uma das suas canções, ele disse que o sol era a brasa do baseado de Deus. Aquele homem um dia foi acometido de uma enfermidade que tomou todo o seu corpo. Era um câncer generalizado. Aquele homem no auge da sua carreira. E ele havia dito para os fãs que não se preocupasse com ele não, que logo logo ele estaria de volta cantando. E aquele homem, quando adentrou o hospital, ele só saiu de lá dentro de um caixão. A morte chegou e disse: aqui fica toda a sua glória, Bob Marley. De que vale ao mundo, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não há dinheiro, não há fama, não há sucesso, nada pode comprar, nada. Eu quero que você agora possa compreender que quando Deus tem um plano na vida do homem, Deus começa a dar livramento, começa a cercar. E aquele homem, de alguma forma, ele começa a ouvir a palavra de Deus, ele começa a ouvir alguma coisa que fala de Deus. E não é diferente hoje, você está ouvindo. Um dia eu fui convidado a ouvir a palavra de Deus, assim como você hoje está ouvindo. E ali eu pude ver que Deus era maravilhoso e era transformador. Eu pude ver que realmente havia um Deus que mudava a vida do homem. E eu, com tanto sucesso, com tanta fama, com tantas coisas, eu abri o meu coração e entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Eu já não aguentava mais sofrer. Eu já não aguentava, eu não tinha, está semelhantemente hoje. Você não tem mais para onde correr, não tem mais para onde ir. Aonde você vai, você encontra decepção. O mundo tem te dado tantas porradas, tantas coisas, e é só decepção. E é tanto sofrimento, e é tanta luta. E eu quero que você, onde estiver agora, você baixe a tua cabeça. Eu quero te dizer uma coisa: eu peguei a minha vida para Jesus. Hoje eu não tenho mais fama, não tenho mais sucesso, não tenho mais as mulheres que tinha, não tenho mais os carros que tinha, não tenho, ainda não tenho mais o meu nome nas grandes revistas seculares. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu tenho hoje a certeza da minha salvação e o meu nome escrito no livro da vida, de onde jamais sairá. A Bíblia diz que o Senhor um dia abrirá o livro da vida, e que todo aquele que não foi escrito neste livro será lançado no lago de fogo. Você tem passado luta, você tem passado perseguições, privações e tantas outras coisas mais. Ouça essa canção agora. Grandes provações tem passado, e momentos tem chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém pra confessar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras que machucam o coração, as lágrimas nos olhos molham o teu rosto, e é tanto sofrimento. Erga a tua voz e clame ao Senhor, que Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é o teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim, desse jeito? Ninguém é perfeito,
Espírito, Jesus ama você. Saiba que Jesus te consola, e o sorriso então renasce ao nascer da alvorada, que jamais te deixará. Sabe o que você tem que fazer? Erga a tua voz e clame ao Senhor, que Ele ouvirá o teu clamor. Eu quero que agora você repita, todo mundo que está aqui, repita comigo essa oração. Você que foi tocado nesta noite pelo Espírito de Deus, não importa se você é ou se você não é já evangélico, mas eu quero que de cabeça baixa, em reverência ao Senhor, você repita essa oração comigo. Diga: nesta noite, diga: nesta noite, eu entrego a minha vida, o meu coração nas mãos do Senhor Jesus. Diga: hoje, diga: hoje eu entrego meu corpo, minha alma e o meu espírito